Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o podcast da IECA, o Reborn. Eu espero que vocês estejam muito bem, espero que vocês estejam muito... Ah, Cristiano. Mano. Tá. Esses dois é uma figura, né? Antes de começar, eu já quero deixar um recadinho aqui para vocês. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, é muito importante isso. E espero que vocês... Nossa, estou totalmente perdido. Calma, vai. Nossa, é que o Gris me tirou. Não, o Robertinho tá rindo, mas não estou focado. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Espero que vocês estejam bem. Antes de começar, eu quero deixar um recadinho para vocês, certo? Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, certo? A gente quer bater muitas metas. Olha, eu quero que esse vídeo bata 50 likes. 50 likes eu acho que é um bom número aí, certo? Quero agradecer muito ao Israel que fez essa mesa para a gente, envelopou essa mesa com o nosso logo ali na frente. O Robson com esse suporte maravilhoso. Gostou, né? Muito com esse suporte aqui no nosso microfone, facilitou muito a nossa vida. Também a nossa canequinha da IECA Kids. A IECA Kids que está com a gente desde o começo do primeiro podcast. E também, se você quer colocar a sua marca aqui, só falar em contato com a gente, né? Na famosa DM, que a gente faz de tudo para estar a sua marca aqui. Bom, antes de apresentar o nosso convidado, hoje tem uma participação especial. Mas não se glorie, né? Brincadeira. Nossa participação especial, Cristiano Fonseca. Hoje, depois de pedir muito, está aqui com a gente para falar de um tema também muito importante e com uma pessoa que realmente marcou sua vida, né, Cris? Boa. Isso aí, para quem não me conhece, eu sou o Cristiano. Geralmente estou aqui na IECA, ajudo também no podcast, mas geralmente um pouco por trás das câmeras aí. E eu feliz que hoje estou com o Robertinho. No último episódio, quando a gente esteve aqui, né? Sim. O Cris ficou ali, né? Aí eu falei, não, ele vai ter que vir para a mesa aqui, né? Vai ter que vir para a mesa, exatamente. Se você não assistiu o nosso primeiro podcast, vai estar aqui no card, aqui em cima, em algum lugar, acesse lá. Foi muito importante, a gente falou sobre o Ministério de Jovens, né? Ministério da Juventude. Acesse lá antes de vir para esse aqui é bom, mas aquele lá também vai te ajudar a dar mais insights sobre esse assunto, certo? Estamos aqui com o Robertinho, pastor Roberto Rodrigues, palma em dose dupla hoje. Pastor Roberto. Muito bom estar com vocês. Ele já resumiu, nasceu na IECA, quer dizer, era da presbiteriana, mas veio para a IECA. Não, eu nem sabia. No outro, quando a gente gravou, eu nem sabia, né? Só fiquei sabendo que eu era presbiteriano quando já estava aqui na IECA há muito tempo. Já estava. Então, olha o corte. É o corte. 27 anos na IECA. Então, que ele conhece bastante a IECA, mais do que eu, que tenho 22 anos, então ele está muito mais tempo do que eu na IECA. Bom, para quem não sabe, o Robertinho ele faz parte do Ministério de Jovens do CLD, na Palavra da Vida de Atibaia. Então, quando se trata de jovem, é com ele que a gente quer conversar. O especialista em jovem, vamos dizer assim. Concorda? Especialista em jovens. Eu quero falar hoje um pouco com você, e eu não sei qual a introdução que o Cris trouxe também, sobre sofrimento do jovem de hoje em dia, né? Como que você enxerga, ao seu olhar, assim, como que o mundo ele fala, ele sente, ele reage com o sofrimento do jovem? Não sei, Cris, se você tem alguma pergunta a fazer já de começo sobre isso. Não, acho que para começar seria interessante a gente separar em alguns pontos, e um deles seria como o mundo enxerga, como o mundo tem comunicado com os jovens em geral sobre o sofrimento, e a gente pode ramificar mais depois do sofrimento. Não, beleza. Acho que talvez, então, o primeiro passo seria a gente dar uma olhadinha se existe um sofrimento maior ou menor, ou como que o jovem tem interagido com isso, né? Pensando em sofrimento, talvez a gente vai pensar, não na teoria do sofrimento, algo assim, mas em várias coisas que a gente tem visto crescer, ou pelo menos ser mais notório, né? Então, jovens lidando com depressão, crises na área de ansiedade, pânico, coisas assim que têm se tornado cada vez mais comuns, né? Há pouco tempo atrás, a gente teve uma aula, estava lá no CLD. Na mesma manhã, nós tivemos 3 jovens tendo crises durante a aula. Jovens normais, cristãos, né? Amam a Deus, estão num curso aprendendo sobre Deus.
E cada um com um diagnóstico diferente, né? Um era síndrome do pânico, outro era depressão e outro era crise de ansiedade. Os 3 passaram mal, e eu sei, né? Quem lida com isso sabe que quando você vê uma pessoa, isso é um gatilho para você também e tal. Então, a impressão que a gente tem é que isso tem crescido. Né? Acho que na maioria dos lugares a gente tem visto. Talvez a gente possa pensar um pouquinho razões disso estar acontecendo. Né? Por que parece que isso tem mais hoje do que tinha no passado? Né? Por que essa questão de ansiedade crescendo e tal? E talvez depois a gente possa até ver se... Será que é pecado ou não é pecado? E né? A minha impressão, e eu agradeço, né, você falar, especialista e tal, todos nós estamos aprendendo e longe de saber tudo, né? Mas a minha impressão é que a gente tem uma geração de jovens, adolescentes e jovens, que são fruto de uma geração mais cautelosa. Então, nós temos pais, né, que tiveram alguma oportunidade de dar um passinho a mais, estudar um pouquinho mais, ou fazer alguma coisa, mas que sofreram para chegar nisso. Então, eles olharam para os filhos e falaram, bom, eu não quero que meus filhos passem pelas dificuldades que eu passei. É óbvio que esse é um recorte muito do que a gente vê perto de nós. Né? Tem gente, se você for olhar nas periferias, por exemplo, a geração antiga sofreu, a atual está sofrendo, a próxima vai sofrer. Né? Mas existe um recorte de famílias que passaram por grandes dificuldades, conseguiram alguma coisinha a mais, não estou aqui nem dizendo que foi mérito delas ou não, né? E que aí falaram, não, eu não quero que meus filhos passem pelas dificuldades que eu passei. Isso parece que gerou uma geração que não lidou com o sofrimento. Então, as crianças não sofreram, não passaram por dificuldades. Então, não passaram por dificuldades. Conforme elas vão crescendo, as dificuldades da vida vão crescendo também. E agora, quando eu chego com 15 e eu tenho um problema maior, mas eu nunca lidei com os problemas menores, naturais, né, da vida, porque fui totalmente protegido. Não lidei com eles. E, de repente, eu chego agora nos 15 e eu tenho um problema um pouquinho maior, eu não sei como lidar. Eu não fui calejado, sabe? Aquele processinho, não sei, o pessoal que toca violão, com o tempo... A mão vai ficando... o Cris toca... Ukulele também, eu sou músico, eu tomo ukulele também. Não, você começa, o dedo dói tudo, né? Depois de um tempo, não dói mais. Caleja, né? Exatamente. E existe um pouquinho disso no emocional também. Você vai passando por dificuldades, você vai aprendendo a lidar com elas. Então, quando você tem... Não é esperado que uma pessoa de 80 anos sofra da mesma forma que uma de 10 pela perda do cachorrinho. Apesar de ter alguns de 80 que vão sofrer também, né? Não, mas né, não é esperado isso. Por quê? Porque ela já viveu. Já morreram outros cachorrinhos na pessoa de 80 anos. Sim. Então, o jovem chega, só para ilustrar isso, né, se você é de uma geração mais antiga, você criou seus filhos, beleza, eles sobreviveram lá, então aí. Se você é de uma geração mais nova, você tem aquele negocinho da babá eletrônica. Sabe a babá eletrônica? Fica de olho no filho o tempo inteiro. O tempo inteiro, entendeu? A criança não pode nem morrer sozinha no quarto que o pai está ali desesperado. Não, se eu for mais para... eu sei que eu estou brincando, né? Quer assistir o filho morrer, né? Exatamente. Ainda está gravado. Mas não grava, né? Só... Ela nem avisa, ela só começa a pi, nem fala. Corra, seu filho. Se você chegar... E gente, é assim, eu sei que vocês vão bater em mim e tal, mas se for para 100 anos atrás, o cara tinha 10 filhos, 15 filhos. Ah, sim. Morreu 2, sobrou 13, tudo bem. Entendeu? Era normal. Você perdia alguém. Aí você vai chegando, agora a família tem um filho. E que é tudo na vida, né? Não, você filho tem que nasceu, proteger. Eu vou deixar minha vida viver só com Então, ele. Imagina se eu perco o único. Então, aquela proteção... e aí o pessoal fala, não, mas eu não sou protetor dos meus filhos. Pessoal, nós somos. Eu sou pai de 3 adolescentes. Uma jovem agora e 2 adolescentes. Né? Eu sei disso. E eu protegi minhas filhas. Então, as meninas tiveram muito menos rolos e tensões do que eu tive. Né? Esses dias veio... Você protege mais por questão de ser menina também, né? Não, mas isso tem a ver com a minha geração. Nós queremos que nossos filhos não... Esses dias, uma delas chegou lá em casa contando um problema na prova de física. Prova normal, prova da escola. Sei. Tá bom? Que o professor chegou, e aí o professor fez isso, aí dividiu a classe, aí fez aquilo, Quando o professor deu a prova, quase não dava tempo mais de fazer a prova. Mas ela teve que fazer a prova, e chegou no momento lá, o professor falou, agora tem que entregar.
a minha filha me contando, óbvio, né? Nossa, foi injusto, tal. Beleza. O que eu fiz? Nada. O que eu queria Porque fazer... você não entende física também, né? Não, eu gosto de física. Ela está droga. aprendendo o movimento uniforme. Eu gostava disso. Mas o que eu fiz? Nada. O que eu queria fazer? Tudo. Ir lá na escola falar com o professor. Não, mas vem cá. Eu sou educador também. Aí você puxa a carteirinha, né? Eu cuido de um curso com os X... e fala para ele, mas vem cá, se você tem um período de prova, você gastou metade do seu período de prova fazendo outras coisas, o aluno sai prejudicado. Então, o meu desejo é o mesmo desejo da maioria dos pais que estão ouvindo, que é ir lá e resolver. Dá um problema. Teve um tempo atrás, deu um problema, normal, né? No grupo de adolescentes, um falou de não sei quem, no grupo de WhatsApp. Criou um grupo de WhatsApp, e aí o outro tirou e não podia pôr no grupo. Sabe essas coisinhas de... Fofoca. Qual também, pessoal, eu não quero que vocês achem que eu sou super-herói, pelo contrário, meu desejo era ir lá e pegar tudo pelo pescoço. Mas eu me seguro, porque a minha tendência é a tendência natural de proteger de tal forma, e eu, talvez estou contando situações onde eu não fiz, mas tem N outras que eu fiz, entendeu? Então, por exemplo, a Esther está com 19 anos, né? Com a idade da Esther eu já tinha trabalhado. A Esther nunca fez nada na vida. Entendeu? Então, a gente cuida... Os tempos são outros, né? Os tempos são outros. Mas com esses tempos que são outros, e eu não acho que a gente deve voltar porque era no passado. Sim. Tá bom? Mas com esses tempos outros, também temos pessoas sendo criadas nesses outros tempos. Entende? Então, assim, uma coisa que eu penso é o seguinte. Os pais que sofreram lá atrás, eles não querem que o filho passe por isso. Mas também o pai não dá uma instrução. Filho, se isso acontecesse com você... Mas adianta... Então, Porque se eu chego para minha filha e falo, filha, porque nós fazemos isso. Nosso pai, a gente faz isso. Quando eu era pequeno, era assim. E vocês odeiam quando a gente faz isso. Então, eu lembro vocês odeiam quando a gente faz isso. Quando eu estava passando por um problema na minha família, assim, quando eu falo problema com 15 anos, né? Você não sabe que é perder o emprego. Exato. Mas é o seguinte... Nunca pagou o boleto, né? Minha mãe, minha tia... O mundo falava para mim. Todo mundo que... Eu já passei por isso, eu sei que eu estou falando... Mas você passou, não fui eu. Então não vou te ouvir, porque você passou naquela época, era outra coisa, era outro jeito. Não, é verdade. Entendeu? Então, assim, às vezes falta confiança do jovem de ouvir. Eu penso que é muito mais isso. E também, quando a gente começa a tratar os jovens hoje como ele a gente está tratando uma geração mimada. Eu me considero muito mimado. Então... Esse Obrigado, mãe, e isso é o que o pessoal tem usado, né? Geração mimimi, ou Nutella, ou tudo mais. Esses termos, para nós mais velhos, descreve a geração? Em parte, sim. Mas ele também é um termo, como posso dizer, meio preconceituoso. Porque, como você falou, eles estão vivendo uma outra geração. Né? Então, ao invés de eu dizer, olha... Vocês tinham que ver no passado, porque não vai voltar ao passado. Não vai deixar de existir a babá eletrônica. Entendeu? E por mais... Não importa, se eu chegar um dia aqui na EC pregar, o pai que o nenenzinho nasceu não vai deixar de pôr uma babá eletrônica lá. Não. Entende? É uma outra geração. E também, quando eu era adolescente aqui, Robson, né? Robson, a gente saía da reunião de adolescentes, a gente andava... Era ali no Alvinópolis. Andava o Alvinópolis todo para levar o pessoal nas casas, as meninas, né? A gente acompanhava as meninas, ia na casa de um do outro. Era andarilho, né? Era o Uber a pé. Uber a pé, exatamente. Hoje em dia, eu jamais deixaria, mesmo se fosse filho menino, fazer isso. Porque 11 horas, rodando na rua, sozinho, sabe? Então, realmente, mudou. Só que, de certa forma, isso explica, ou pelo menos nos dá um indício, de por que eles estão... tendo crises tão fortes ligadas a dores e sofrimentos internos. Porque eles não tiveram outros sofrimentos menores que os prepararam, entende? Então, quando eles chegam agora, tudo é muito grande. Uma amiga da escola começou a zoar com ela e fazer bullying, ou algum problema com algum ente querido, ou até algo físico. Né? Eu gostaria de ser aceito pelas pessoas e me sentir querido, mas eu me acho gorda ou magra demais, ou eu não estou me sentindo bem com o meu corpo, e isso é pesado demais para eles.
Então, eu acho que esse é um dos elementos. Outro elemento que eu acho que tenha contribuído muito são as redes sociais. Rede social, gente, pessoal, rede social é fake, certo? Ninguém posta problema lá. Né? Você só posta, né, foto bonitinha, editada, todo mundo é perfeito. Aí você vai e olha para a sua vida. Pô, a minha é tudo ruim. Aí eu olho para o do outro, só tem viagem, né? Os caras estão só passeando em todo lugar. Até eu vou ficar depressivo. Entendeu? Até eu vou entrar no meu quarto, cobrir a coberta e vou chorar. Por quê? Porque eu olho para o negócio, lá está perfeito, aqui não está. Então, eu acho que esses são 2 elementos que eu vejo hoje que são muito fortes. Um deles, não foram preparados, no sentido de apanhar um pouquinho da vida. Segundo, eles têm um padrão de comparação vindo das redes sociais, seja elas quais forem, né? Elas vão migrando. Né? Se antigamente era Facebook, ou para alguns ainda, né? Os mais velhos. Sem problema nenhum, se você usa o Facebook e eu usei os mais velhos do Facebook, não fique chateado, tá bom? É isso que eu ia falar, Orkut. Orkut. Não, já tinha. Orkut. Saudoso, minuto de silêncio. Não, inclusive, eu gostava. Os adolescentes, quando foram mudar para o Facebook, muita influência do Robertinho, que eu lembro que a gente usava bastante Orkut. O Robertinho foi um dos primeiros a indicar o Facebook para isso. E vai acabar. E o Facebook vai acabar também. E o Orkut está voltando. Tá voltando o Orkut? O cara anunciou que talvez vai voltar. Não, eles fizeram um remakezinho só para relembrar e que não tem mais. Não sei. Será? Não sei. Eu ouvi falar de uma nova rede social, esqueci o nome, que é tipo Twitter, só que funciona em termos de descentralizado. Mas, enfim, deixa quieto, isso aí não é nosso assunto também, né? Você pode falar aplicativos hoje. A gente pode falar de tecnologia outro dia, que eu gosto também, mas enfim. Agora, que isso existe, existe. Né? O que fazer com isso? Como é que eu... Né? Acho que uma das coisas... Oi, fala. Uma coisa que eu penso é o seguinte. A forma que o problema vinha para os pais, meus pais, por exemplo, eles tratavam de uma maneira. Então, da mesma forma que eu não estou preparado para lidar com os problemas deles, eles também não estão preparados para lidar com um problema que eu tenho. Então, por exemplo, hoje, uma crise de ansiedade... Explica mais. Eu vou explicar. Hoje, por exemplo, meu tio é uma pessoa que tinha síndrome do pânico. Ok. Quando ele começava a ter a síndrome, o meu avô, a família falava que era frescura, vai trabalhar. Você não trabalha, vai trabalhar que isso muda. Sim. Então, hoje, graças ao avanço da tecnologia, com o avanço da ciência também, a gente consegue identificar quais são os problemas e tem tratamento. Então, mas imagine uma coisa... Essa história de identificar os problemas, a gente entra daqui a pouquinho, tá bom? Mas continua. Tá, então, sua linha de raciocínio. Só para não quebrar você. A minha linha é o seguinte. Da mesma forma que nossos pais não deixam a gente passar por um problema porque ele tem medo, porque eles já passaram, sim, mas o problema que eles passaram não são os mesmos que o nosso. Então, mais ou menos. Porque, se você prestar atenção, em essência... Pode ser o mesmo, sim. Nós estamos lidando com as mesmas coisas do coração. É a forma de lidar. Tudo bem. A forma com que eles lidavam, talvez não fosse a melhor. Sim. E talvez a forma que a gente está lidando também não seja a melhor hoje. E a forma que a gente vai lidar daqui 20 anos talvez não seja. Por isso, os tempos podem mudar, mas o que eu queria propor é que a gente voltasse um pouquinho para as escrituras nesse aspecto. Porque a gente começa a falar hoje sobre os problemas do jovem. Beleza. Ansiedade, depressão, medo, enfim. Estamos lidando com esses problemas, tá bom? Ligados ao sofrimento. E aí tem consequências deles, né? Suicídio, automutilação, né? O pessoal que se corta, né? Às vezes o pai nem sabe, o filho só usa camisa de blusa, tal. Ou às vezes não é nem no pulso, né? Se corta nas pernas, barriga. Então, a gente olha para todos esses problemas e aí a gente vai. Você falou da ciência, né? O que mudou na ciência? E aqui o Dr. Valmir vai bater em mim, né? Mas a gente tem, com o passar do tempo, nomes novos, ok? Não quero aqui desmerecer tudo o que se tem feito, mas nomes novos para alguns elementos que a gente já via nas Escrituras. Então, por exemplo, ansiedade a gente já vê nas Escrituras. Poxa, mas a pessoa teve uma crise de ansiedade, isso é mais forte do que ela. Né? Tudo bem,
tem ali. Ah, mas ela precisa de um apoio médico. Gente, eu não sou médico, não sou eu que vou dizer se precisa ou não de um apoio médico. Mas existe algum elemento lá no coração dela que ainda tem ligação, tá bom? Independente do corpo dela e se tem algum tratamento físico, ela tem áreas espirituais, emocionais, coisas no pensamento dela que estão ainda em desacordo com as Escrituras e que podem ser trabalhadas, e que deveriam ser trabalhadas. O problema é que a gente não faz isso. Então eu pego um adolescente que está com síndrome do pânico, eu levo no médico, ok? E aqui, gente, eu não estou dizendo nem que você deve, nem que você não deve levar. Tá bom? Eu sei que isso é um assunto polêmico, tem gente que pensa das formas mais variadas, tá? Mas eu levo no médico e ele dá um remédio para esse adolescente e problema solucionado. Calma. Independente do que o médico faz, como que nós vamos lidar com o que tem a ver com conhecimento das Escrituras? Né? Às vezes essa pessoa tem valores. Esses dias atrás estava conversando com uma moça lidando com a bulimia e anorexia. Ela, toda vez que ela come, ela tem culpa. Muito querida, ela sabe que isso está errado, ela está trabalhando com isso e tal, mas ela tem culpa. Na mente dela, né, está gravado lá, que comer é ruim para ela, porque vai fazer ela engordar. Ela é super magra. Alguém plantou isso, então? Alguéms. E parte do alguéms tem a ver com todo esse sistema que está em volta dela. Ok? Sim. Isso. De mídias sociais e tal. E também coisas internas dela. Então, ela tem isso na cabeça dela. Mas isso é verdade? Quem que fez o alimento? Foi Deus. Timóteo não fala que eu deveria, Paulo, né, falando lá, que eu deveria receber com ações de graça. Então, quando ela senta e come, ela sente culpa naquilo e tal, ela está recebendo como uma bênção de Deus aquele alimento que está sendo dado? Não. Então, ok, talvez precise de um remédio, alguma coisa assim. Isso aí não é nem o que eu quero entrar. O que eu quero entrar é... Do lado espiritual. Exato, tem elementos dentro do coração dessa menina que precisam ser trabalhados. Né? Por exemplo, por causa de tudo isso, ela se cortava. Por quê? Porque ela tem uma dor interna. E ela quer pôr para fora. E ela usava o se cortar para isso. Então, Deus está trabalhando no coração dela, através das Escrituras, para lidar com isso. Ou, mesma coisa na área de ansiedade. Né? A palavra fala para eu lançar sobre ele todas as nossas preocupações, porque ele tem que cuidar de nós. Robertinho, você está negando que existe algo físico? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo, né, é que vamos olhar para o nosso coração? Será que tem elementos ali dentro do meu coração, onde eu tenho frasezinhas escritas no meu coração, né, que me levam a essa ansiedade? E aí eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que eu, em público, assim, nunca compartilhei. Falei uma vez com um grupinho menor, mas há 1 ano e meio, mais ou menos, atrás, eu tive uma crise de ansiedade. Mas eu lido com os meninos tendo a crise de ansiedade. E aí eu sei os elementos que eu posso fazer para ajudar os meninos. Quando aquilo veio, comecei a pensar e tal. Por quê? A crise de ansiedade, beleza, já sei lá. Na mesma semana, há 2 jovens que estudaram conosco em anos diferentes e que moravam em estados diferentes do Brasil, tentaram se matar. 2 jovens queridos. E aquilo desencadeou em mim uma crise de ansiedade. Por quê? Porque eu amava os 2 e queria o bem deles? Sim, eu amava os 2 e queria o bem deles. Mas tinha mais. Quando eu comecei a pensar e avaliar meu coração, eu percebi que era muito forte no meu coração. Puxa, se eu tivesse feito algo mais, ou se eu tivesse falado algo mais, ou se eu tivesse lá... A gente começa a se culpar, né? Isso, mas eu não estava lá. Quem estava lá com eles? Deus. O que eu percebi, Álvaro, é que eu estava me colocando no lugar de Deus. Entende? Então tinha uma premissa no meu coração que estava errada. Tinha uma frasezinha lá, né? Se o Robertinho estivesse lá, isso não teria acontecido. Mas Deus estava lá.
Então, eu estou me colocando... percebe que a gente não fala dessas coisas, mas são coisas do nosso coração que não estão corretas e precisam ser trabalhadas. De novo, eu não estou aqui para julgar se algum menino ou menina tomou um remédio ou não, ou se você foi num médico ou não, mas se você falou que às vezes a geração mais antiga não sabe como ajudar, né? Eu acho que nós devemos chegar, primeiro, entender que realmente aquele adolescente está sofrendo. Entendeu? É real. Aquela frase, mas isso aí, você está sofrendo porque a menina não gosta de você, isso aí é besteira. Não, ele está sofrendo, para ele o sofrimento é real. Segundo, eu devo ajudá-lo a olhar para o Senhor. Independente das circunstâncias que estão em volta, olhar para o Senhor e perceber que existe um Deus que cuida dele. Terceiro, ajudá-lo a perceber onde no coração dele tem coisa que ele pode crescer. Eu lembro da história na Bíblia, né, lá em Reis, de Elias. Elias foi lá, profetas de Baal, foi lá, matou 450 profetas de Baal, 400 de Azerá, lá, enfim. Morreu 850 sacerdotes pagãos num dia. Lembra daquela história lá, né? Se vocês não lembrarem aqui da época, eu tenho que bater em vocês, né? Pode bater. Essa aí eu aprendi com o Bertinho. Muito bom. Não, essa é uma história que a gente conta na escola dominical para as crianças, que tinha lá... As crianças? Sim, matamos sim. 850 crianças. Não, mas a gente fala e a gente nem percebe quem está contando para nós. Teve uma Bíblia, chacina lá. na Bíblia. Mas na Bíblia tem uma chacina, né? Eita. Não é só uma não, Sodoma e Gomorra, caiu fogo do céu. Não, Elias chegou pro rei, né, e falou, Acabe, é o seguinte, você tem que escolher. E aí fizeram um altar, e nesse altar tinha o altar do Baal e o altar de Deus, do Elias, né? Aí foi até engraçado, porque os profetas de Baal começaram primeiro a pedir para Baal vir e lançar fogo e fazer o altar, e nada acontecia. Aí Elias começou a zoar, grita mais alto, quem sabe seu Deus foi viajar, tal. E ele fala isso mesmo, é engraçado. E depois de um tempo, que nada aconteceu, aí Elias vem aqui, joga água no negócio, e Deus manda fogo do céu, queima o animal que estava em cima, a lenha, o altar, a água, acaba com tudo. E nessa vitória, sim, grande, era um embate, né? Quem é verdadeiro, Deus ou Baal? Nessa vitória enorme, o povo se rebelou ali e os profetas do Baal foram para o saco. Morreu tudo. No dia seguinte, a Jezabel, que era a esposa do Acabe, falou, Elias, eu vou matar você. O Elias ficou com medo, fugiu, saiu correndo, entrou numa caverna e falou, cara, eu quero morrer. Deus começa, é a minha impressão aqui, né? E aí você pode avaliar o texto, mas Deus começa tratando não o problema do coração primeiro. Deus começa tratando, vamos comer, vamos dormir, vamos... né? Se preparar para o tratamento, vamos dizer assim. Exatamente. Talvez hoje, em algumas circunstâncias, até tenha um médico na jogada, enfim. Mas logo depois, Deus vai lá e fala para ele, cara, você está pensando errado. Porque ele chegou para ele e falou, eu sou o único. E aí Deus falou para ele, não, você não é o único. Eu tenho mais 6.000 aqui, você não é o único. E Deus dá novas tarefas para ele. Deus muda o conceito errado na mente dele num segundo passo. Então, acho que a gente deveria ter misericórdia, chegar junto, apoiar, ajudar, mas também ir para esse passo de mudança de conceitos, entendeu? É possível um cristão se matar? Tá, um cristão genuíno. Alguém que crê em Jesus. Demonstrou frutos. Eu acho que a gente está lidando com algo sobre a capacidade dessa pessoa de ter todas as noções, de ter pensamentos corretos e tudo mais. Eu acho que é possível um cristão genuíno, alguém que realmente nasceu de novo, chegar numa situação da vida dele onde ele não está totalmente... vamos dizer, é possível ele se matar. Eu acho que é possível chegar numa situação emocional e mental a ponto de não entender quem Cristo é para ele e o que Cristo pode fazer para ele e não ter esperança mais. E entender nessa fuga, né, e a solução e se matar. Eu acho que é possível. Né? Eu sei que muita gente vai perguntar, mas um cristão genuíno se mataria? Né? Bom, mas um cristão genuíno entraria em depressão?
cristão genuíno teria ansiedade? Um cristão genuíno, porque em todas essas coisas, a Bíblia me dá soluções, mas mesmo sendo um cristão genuíno, às vezes a gente entra em algum problema desse. E por que o problema não poderia ser maior a ponto de se matar? Eu acho que é possível, tá bom? Agora, eu não acho que eu tenho condições de julgar se uma pessoa é salva ou não. Então, alguém se matou, ela é salva? Não é? Não sei. Se ela era salva, é possível isso acontecer com ela. Mas ainda nesse assunto de suicídio e depressão, você acha que hoje a gente tem uma igreja, não falando da IECA, mas igreja no geral, assim, tentar uma visão um pouco mais ampla. Uma pessoa que tem dificuldades com ansiedade, com depressão, com suicídio, você acha que nas nossas igrejas a gente tem um ambiente que ela se sente confortável em confessar esse pecado? Cris, é assim, é muito difícil de dar essa resposta, porque nós temos um ambiente evangélico muito amplo. Eu tenho um ambiente evangélico onde você dizer que você está com depressão é pecado, entendeu? Você ir no médico, tomar um remédio, alguma coisa assim, é considerado plenamente pecado. Eu vou ter um outro ambiente evangélico onde o pastor diz, vai lá no psicólogo ou no psiquiatra, é ele que trata você. Onde o pastor se isenta completamente de qualquer tratamento emocional de um membro. Porque, isso aí é papel do médico, meu papel é pregar no domingo à noite. Então, dependendo do ambiente que você está, sabe, isso às vezes é até colocado em foco de uma forma positiva, dependendo do ambiente que você está, isso é colocado muito negativo. O que eu posso dizer é o seguinte, minha impressão é que a maioria das situações que eu tenho feito em volta, o meu evangelho tem tido dificuldade em ajudar. Sabe, se vocês quiserem uma sugestão, tem uma série de livros da Fiel, de aconselhamento bíblico, né? Umas sériezinhas assim, com livros pequenos, com vários temas muito bons, livros curtos com temas bons. A gente tem a ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Inclusive vai ter conferência agora em julho, comecinho de agosto, que trabalha muitos desses temas. Como ajudar biblicamente pessoas, né, na ideia do aconselhamento bíblico. A gente tem, enfim, material tem tido... Qual que é o nome dessa série da Fiel? Você lembra? Eu esqueci. Coisa você fala. Não, mas ela aparece a maioria eu comprei, quer ver? Eu acho que na Amazon. Você compra. São livretinhos, mas eles vendem num box também de aconselhamento bíblico um pouquinho maior. Enquanto você procura aí, é importante ressaltar uma coisa. O cristão, ele continua tendo problema na vida dele. Tá? Sim. Não é porque a pessoa se torna um cristão, se torna um crente, ou, enfim, ela vai deixar de ter problema na vida dela. Não. Eu acho que o problema, eu considero, na minha opinião, é que a pessoa, às vezes, não quer falar do seu problema, porque ou, às vezes, tem vergonha, ou, às vezes, não quer que as pessoas saibam, ou, às vezes, por passados, falam, é frescura, isso não tem nada a ver, entendeu? Então, desculpa, só para... Sério aconselhamento. Continua. Certo, então, acho que, assim, a gente sempre vai ter desafio, principalmente o cristão, porque a gente está num mundo completamente contrário. Sim, exatamente. Né? Então, tudo que o jovenzinho, o que ele almeja, se ele ama o Senhor Jesus, é diferente do que o pessoal diz para ele que ele deveria almejar. Só isso nós já vivemos em conflito. Né? No mundo passareis por aflição, Jesus falou, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, continua com esse olhar e com esse ânimo, no foco certo, continua, não desiste. E quais dicas práticas que a gente poderia pensar para uma igreja que tem dificuldade nesse ponto? Ela analisou ali no meio dela e com os pastores. Tá. E aí, juntando com isso, queria saber se um psicólogo cristão poderia ser uma solução para esse tipo de problema? Tá. A segunda pergunta, ela demora bastante, tá bom? Porque psicólogo e cristão, eu tenho amigos, tá bom? Que são psicólogos e cristãos. Amigas, na verdade. Só conheço mulher nessa situação. Mas, para todas elas, já disse que eu tenho dificuldade em ouvir as duas palavras juntas. Por quê? O que acontece é que a gente teve num momento da história, né, e aqui, gente, vocês vão bater em mim, mas a gente teve num momento da história um afastar das ciências de Deus. Então, o processo disso a gente chamou de humanismo, né? Todas as ciências foram baseadas agora no homem e não mais em Deus. Deus foi tirado da jogada. Então, algumas das ciências a gente percebe menos isso. Por uma engenharia, vou construir uma casa. Bom,
deu pouca diferença. Matemática, deu pouca diferença. Ó, mas em algumas ciências, principalmente as humanas, isso deu muita diferença. Diferença. Por exemplo, uma pedagogia. Calma aí. Se Deus é o centro da minha vida, como que eu tiro Deus do meu processo de crescimento e aprendizado? E uma que eu acho que isso é muito tenso, é psicologia. Por quê? A psicologia, ela vai olhar para o homem, vai analisar o homem, vai perceber os problemas do homem e vai dar uma solução para o homem. Só que o problema principal do homem é Deus. Ele precisa de Deus. Nós nascemos com esse problema. Então, se eu tenho uma engenharia que quer construir uma casa para o cara viver, não está tratando do problema essencial do homem. Mas quando eu tenho uma psicologia que vai tratar do problema essencial do homem, esse profissional, ele vai ter que resolver o problema desse homem tirando o elemento principal que ele precisa. Para que a vida dele seja plenamente ajustada espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente, Deus tem que estar na jogada. Então eu tiro Deus da jogada. Tirei Deus da jogada, que solução ele vai poder entregar? Eu não estou dizendo que não tem nenhuma ferramenta na psicologia, sabe? Mas, em essência, eu tenho um pouco de dificuldade com isso. E o cara é um psicólogo cristão. Beleza. Mas, para exercer a profissão dele, ele não pode ensinar os princípios, teoricamente, né? Ele não poderia ensinar os princípios que ele está tirando das escrituras para resolver o problema daquele cara. Entende? Então, ou ele está sendo um profissional que está fazendo algo contrário à profissão dele, e se ele está fazendo, eu acho que ele está certo, porque nós temos que falar de Deus antes de ser o profissional, tá bom? Ou se ele está só seguindo os elementos da profissão, ele está pondo um band-aid no cara, mas tem um câncer ali. Então o cara sai um pouco mais feliz, ok? Não, beleza, isso resolveu um pouco do meu problema. Mas a raiz do problema eu não resolvi. Ficou na superfície, né? Entendeu? Agora, sim, conheço alguns profissionais, né? Tô lembrando aqui, inclusive, tem uma ex-aluna que foi fazer, por causa da tutora dela, que também é psicóloga. Eu falei, olha, você está mais acompanhada e é uma líder cristã fantástica, líder de adolescentes, inclusive, que é psicóloga. Então, eu não estou dizendo aqui que todo psicólogo vai para o inferno, nem nada assim. Mas, sabe, a raiz da psicologia, agora, no meu entender superficial, está faltando alguma coisa lá. Entendeu? Sim. Por isso que eu tenho essa dificuldade. Diferente de um psiquiatra. O psiquiatra não está querendo resolver o problema da alma do cara. O psiquiatra está querendo resolver o problema do cérebro do cara. Entendeu? Do corpo do cara. Então, mental. Eu tenho um pouquinho mais de abertura com um psiquiatra do que com um psicólogo. Mas, enfim, independente disso, a sua pergunta tinha a ver primeiro sobre como que passo prático a igreja pode dar. Eu acho que primeiro a gente tem que reconhecer que esse problema existe. Né? Segundo, acho que a gente tem que olhar com um olhar de misericórdia para esses adolescentes, jovens ou adultos que estão. Então, se chega alguém lá que está em depressão, você já chega com os dois pés no peito. Você é um pecador safado, vai para o inferno. Cara, não resolve a vida do cara. Mais afastar a pessoa. Exatamente. Então, primeiro, cara, essa pessoa está passando por um problema real. Entendeu? Eu faria o que Deus fez lá com Elias. Abraça o cara, traz o cara, cuida do cara. Ganha o cara. Então, cara, vamos comer, vamos dormir, no caso lá. Talvez hoje, né, vocês vão olhar para o texto, talvez vocês falem, isso significa levar para um médico, alguma coisa assim. Então, dá esse passo primeiro. Quando esse cara respirou, recobrou a sanidade, consegue pensar, sabe? Agora ele está... Agora, vamos dar uma olhadinha, que princípios espirituais a gente pode aprender, que áreas a gente pode crescer. Mas a primeira coisa não é enfiar o pé no peito do cara, entendeu? É um processo que vai levar tempo, né? A gente pode querer na manhã seguinte o cara já vai acordar curado. Não, às vezes meses, às vezes anos, entendeu? Porque tem toda uma construção que veio na mente do cara. Ele está há anos ouvindo, e esse adolescente é a mesma coisa, há anos ouvindo, aprendendo, sabe? Sendo empurrado para um princípio, um padrão, que agora está destruindo ele. Talvez ele saiba as histórias da Bíblia de cor, seja tenha um momento devocional, o problema dele não é que ele não é cristão. Mas... Não é. Mas é assim, Cris, todos nós temos mentiras que a gente guarda. Sabe? Coisas que a gente colocou lá no nosso coração. A gente seguia por aquilo, isso. E aquilo está fazendo, está judiando da gente e a gente nem percebe. Então, em algum momento, nossos olhos podem ser abertos através das escrituras e a gente percebe, cara, esse conceito, como que eu compartilhei com vocês no meu caso. Entendeu?
Eu poderia me esconder, não, é que eu amo os jovens. Poderia me esconder atrás disso. Mas eu percebi que tinha mais no meu coração. E esse mais, cara, isso aí eu preciso trabalhar, preciso mudar. Entendeu? Óbvio que a gente quer o bem dos jovens. Mas eu tenho uma crise de ansiedade. Porque eu acho que eu sinto a responsabilidade, que eu tinha que estar lá para... Calma, aí eu estou assumindo um papel que não é meu, entendeu? No meu caso, tinha pecado na jogada. Tive que lidar com o pecado. Talvez no caso do outro, tenha outras coisas para lidar. E é uma experiência ruim de se passar, mas a gente consegue... No caso, você conseguiu tirar uma lição boa desse caso, né, da sua ansiedade. Você conseguiu se ver um pouco mais, talvez, no lugar de quem sofre. Talvez, se você não tivesse passado por isso, você não teria essa visão. Não que é algo bom de se passar, mas algo válido de você tirar uma lição depois. Não, esses dias, eu não sei que você tem muito tempo, mas esses dias a gente estava numa conversa com um grupo de adolescentes. Né? Eu fiz uma brincadeira com eles lá, eu falei, cada um de vocês tem uma pergunta que pode fazer de qualquer coisa. Aí, enfim, vem todas as perguntas lá. Né? Aí eu fiz uma adolescente do meu lado fez uma pergunta. Ela falou, se um adolescente quer se matar, tá, mas não tem coragem, e começa a se cortar, isso é pecado? Enfim, não preciso responder a pergunta aqui, né? A automutilação tem a ver com um sofrimento interno, a pessoa está sofrendo e não consegue expressar isso, e o se cortar tem a ver com isso. Mas a minha resposta para ela não foi dizer é pecado ou não é. Porque o adolescente quer ouvir, certo ou errado? Vai para o céu ou vai para o inferno? Se suicida, vai para lá. Faca na caveira, né? O que eu falei para ela foi que se a pessoa está passando por isso, ela tem uma dor na alma dela, que precisa ser trabalhada. Então, que essa pessoa precisa de ajuda. Né? Passou, saímos dali, encontrei com ela 5 minutinhos depois, fora da roda, e perguntei para ela, a história é sua, não é? Era você, não é? Ela falou, Isso gerou uma conversa com ela, depois com os pais. Ela estava pedindo socorro ali. Então, ela estava... Né, a minha resposta para ela, não, é pecado. Ia ajudar ela. Entendeu? Ia jogar um peso a mais numa menina que já está sofrendo. Às vezes ela também já sabe que é pecado, mas ela quer uma confirmação de alguém que Sim, exatamente. Ela... Que não era bom, ela já sabia, né? Que não era bom, ela já sabia. Então, é a gente ficar atento, sabe? Por isso esse olhar de misericórdia. Atento em volta. Às vezes, o adolescente está dando mostras de que ele está triste, está chateado. E aí chega lá na frente, você tem um suicídio e fala, nossa, eu nunca imaginei. Óbvio que nunca imaginou. Porque a gente nunca olhou para a pessoa, entendeu? A gente nunca se preocupou com a pessoa, nunca conversou com a pessoa. Então, esse olhar de misericórdia, essa busca do mais novo, e os problemas são reais para eles. Né? Você vai ter uma menina de 12, 13 anos que vai se matar porque acha que a vida é terrível. Tem tudo. Filho de pais de classe média, escola boa, mas está passando por um problema. Né? E ninguém nunca olhou para ela, para ele. Né? Porque para nós a gente fala, que problema de um menino que o menino de 12 anos tem, entendeu? A gente até zoa, né? Nunca pagou um boleto na vida, entendeu? Mas tem para ele, aquele problema dele é gigante a ponto de ele achar que se matar é uma solução, entendeu? Eu acho que é o seguinte, finalizando já aqui, jovem, se você está passando por um problema, procure alguém mais velho que você, procure um líder religioso, procure o seu pastor, procure... Às vezes os pais, né? Se você tem vergonha, ou você tem medo, procure um amigo, esse amigo aí. Se você é um dos amigos, você tem a responsabilidade de chamar alguém para ajudar essas pessoas. E Álvaro, deixa eu abrir um parênteses. Pais, se seu filho te procura por algum problema, lida com isso de forma séria. Entendeu? Pensa, é real. Se ele teve coragem de falar, é maior do que você imagina. Então, não despreze. Não despreze. Sim. Você pode estar salvando a vida dele. De verdade, não despreze. Acho que eu quero te agradecer por estar aqui. É um assunto muito delicado. Para mim, sempre foi um assunto e vai ser um assunto muito delicado. E muito obrigado por vir falar aqui, né? A sua opinião, o que a Bíblia fala. E é isso. Você tem algum recado para deixar para esses jovens que estão passando por uns problemas assim? Eu acho que o recado para os jovens você deixou perfeito. Busca ajuda. Para os pais também. Eu só queria dar uma última palavrinha. Gente, esse é um assunto muito
muito polêmico. Então, se você concorda com tudo que a gente falou ou não, gente, nós não estamos aqui para brigar, não precisa, né, ser hater aí nas mensagens. Só olha com carinho para pessoas que estão à sua volta e ajuda elas nessa caminhada cristã. Acho que é isso. Perfeito. Cris, quer dar uma palavra final? Só agradecer aí o Robertinho por estar com a gente. Tamo junto. Você aí pela oportunidade de estar no podcast também. A galera que fica atrás aí, o Gui, o Manu, o Jaime, o André, e todo mundo que ajuda aí também. E feliz em estar aqui com o Robertinho. A gente estava conversando aqui. Que bom que você veio, né? Sou top 50 adolescentes do Robertinho. Já. Muito bom, Cris. Não, acho que a gente pode pôr no 45. Pode pôr Tá no bom, 45. obrigado. Ele queria o top Ainda bem que 1, eu sou em top 1. primeiro, Ainda bem que eu tô em primeiro agora. E Álvaro? Não, mas fica difícil ser top 1. Felipe Niel. Não, a gente deu uma listinha aqui. Thiago Abdala. Estamos lembrando de alguns adolescentes das antigas. Cara, Gente, muito tem fera. listinha de top 50. Nossa. Eu acho que eu nem passo nessa lista, eu já vou direto lá pro... Bom, muito obrigado novamente. Te agradeço, que Deus te abençoe você, seu ministério, sua vida. Amém. E sabemos que lidar com jovens não é fácil, né? Mas é bênção. É gostoso, né? Bom, é isso. Tamo junto, galera. Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no nosso canal. E também acompanha a gente pelo Spotify, que a gente está lá também, beleza? É nóis. Valeu.